Hello everyone! How are things? We are live now! Olá pessoal, como vão as coisas? Estamos ao vivo agora. Eu estou aqui muito feliz para mais um dia de aula. Mais um dia nós vamos aprender muito, complementar o que nós vemos aprendendo até agora. Eu estou feliz de todas as vezes que entro aqui, já tem pessoas esperando, pessoas ansiosamente querendo aprender. Isso é muito bom, é um ótimo sinal, tá certo? E você que já tem se identificado com o curso, com a forma que eu estou ensinando vocês, a forma que eu ensino vocês, vocês que estão gostando, não deixe também de compartilhar, tá? Pega esse link que tá aí, ó, envia para pessoas que gostam do inglês. Se a gente gosta de algo e acha que é bom, que tá dando resultado, nós costumamos também indicar aquelas pessoas que nós gostamos, não é verdade? Então, pessoal, estou muito feliz de estar aqui. Hoje nós vamos para mais um aulão, onde nós vamos abordar o verbo trabalhar, onde nós aprendemos o verbo estudar. Vou passar com vocês rapidinho aqui só para vocês verem o que nós aprendemos e em seguida vamos entrar na ação trabalhar, na atividade trabalhar. Enquanto eu vou explicando para vocês o que nós vamos fazer hoje, o pessoal vai entrando aí, tá? E já, como sempre, tá? Avisando vocês, ó, já no início. Se tiver algum problema com som, algum problema com imagem, não deixe de me avisar aqui no chat. Nossa equipe está de olho para que, se algo aconteça, eles me ligam aqui, eles me falam e eu vou ajustar aqui, tá bom, gente? Aparentemente está tudo certo. De vez em quando eu vou olhar para o lado, tá? Não estou ignorando vocês, não. Pelo contrário, estou vendo aqui no celular ao lado se está tudo certo. Estou dando uma olhadinha no chat aqui. Tá bom, pessoal? Gente, olha só. Então, como eu já disse, né? Hoje nós vamos dar continuidade, né? Hoje é a nossa terceira aula. Vamos dar continuidade ao que nós estávamos aprendendo. Só recapitulando, nós já aprendemos como abordar pessoas, como falar oi, olá, e as formas mais informais de falar oi e olá, né? Aprendemos cumprimentá-los com os períodos dos dias. Quando que eu uso boa noite de chegada, quando que eu uso boa noite de saída. By the way, a propósito, let me greet you all. Deixa eu me cumprimentar vocês todos, né? Good evening to Brazilians that are in Brazil. Boa noite aos brasileiros que estão no Brasil. And to others, good afternoon and good morning. E para outros, bom dia e boa tarde. Bom, com isso dito, vamos lá então. Gente, ontem teve uma participação muito legal. Eu preciso que vocês continuem participando. Continuem escrevendo aqui no chat, porque isso ajuda vocês a memorizarem, tá? Tentem não sair da tela, tentem ficar focado na tela para que vocês não percam nada. Então, se tiver que mandar para alguém, já pega esse link agora, já manda e já volta para cá para a gente não perder o foco aqui, tá? Então, já vimos cumprimentos com períodos do dia. Aprendemos a perguntar como uma pessoa está de várias formas, no mínimo 6 formas aí que vocês podem perguntar e que vocês também podem ouvir, na verdade. Então, assim, gente, vocês aprenderam muito, vocês aprenderam como responder, né, se você está bem, como você está se sentindo, vocês aprenderam a falar obrigado, de nada, pedir desculpas, pedir licença, muito, né? Vocês têm aprendido também como usar suas informações pessoais, que é falar o seu nome, a sua idade e tudo mais. E ontem nós entramos, então, pela primeira vez dessas nossas 3 aulas, com os auxiliares, como fazer perguntas no inglês, no tempo presente, no tempo da rotina. Tem macetes para vocês de como pronunciar, tá? E hoje não vai ser diferente. Então, vamos descer aqui então para nossa lousa, né, o nosso PowerPoint, e vamos já entrar no conteúdo da aula, tá? Sem enrolação, para que vocês possam aprender muito. Então aqui está, né, a nossa capa de aula, e vamos descer aqui. Vou passar com vocês aqui, ó, rapidamente. Lembra que nós aprendemos ontem? Como usar o do e como usar o don't. Lembra, quando eu faço pergunta, eu posiciono o do e o don't antes do sujeito da frase, o sujeito principal, tá? Esse do e don't significa perguntas positivas e negativas. Em qual tempo? Futuro? Não. Passado? Também não. Eu uso ele para falar de coisas da rotina, do presente. Tá? Ensinei vocês como pronunciar o study, né? Não é study, é study, tá certo? Falamos um pouquinho aqui também sobre pronomes, que é o I e o you, que é eu e você. Fizemos exercícios juntos. Ó, e falar em fazer exercícios, deixa eu até voltar para a tela grande aqui. Falar em fazer exercícios, hoje nós vamos ter um desafio no final. Você já vai colocar em prova o que você está aprendendo. E mais, nós vamos trazer também mais um exercício que nós vamos fazer no final, muito especial, que é uma simulação, como se você estivesse conversando já com alguém em inglês. Então, olha só, na 4ª aula você já vai conseguir simular o que aconteceria com você se você estivesse conversando com algum nativo, conversando com alguém em inglês. Então, eu mal posso esperar, gente, mal posso esperar para chegar até o final aqui dessa aula, que vocês vão aprender muito ao decorrer da aula, e no final nós já vamos testar e ver o quanto você conseguiu reter de vocabulário e como você conseguiria responder um nativo, tá bom?
Pessoal, a galera tá entrando aí, muito bom. Já tô vendo aqui vocês fazendo alguns comentários aqui, né? Dando boa noite. Muito bem. Vamos lá, então. Vamos participar. Tá voltando então aqui para a aula. A gente tá fazendo uma revisão rápida, onde nós praticamos muito, certo? E à medida que for passando lições, pessoal, nós vamos praticar ainda mais. Expliquei para vocês as preposições para períodos do dia. Praticamos também, certo? Depois nós fomos para a parte de preposições para lugares. Quem lembra? At eu uso em qual situação? Escreve aí, ó. Eu vou explicar aqui em seguida, mas já vai escrevendo aí. O at eu uso para lugares específicos, quando tem um nome, quando eu sei exatamente o local, o ponto que você está falando. O in eu uso para cidade, estado, país, bairros, para coisas mais abrangentes, tá? Então, esses são os usos de preposições para lugares, tá? A princípio. Aí fizemos exercícios também, fizemos traduções dessas frases. Aqui aprendemos alguns advérbios para tempo, certo? Aprendemos alguns advérbios para tempo para fazer as nossas frases. E também colocamos aqui, né, em prática, logo abaixo aqui. Pessoal, e é isso, tá? Então a gente aprendeu também as matérias de escola e tudo isso hoje a gente vai colocar em prática de uma forma bem legal, tá? Depois que nós passarmos a nossa lição em cima do verbo trabalhar. Tá bom, gente? Então é isso, pessoal. Vamos entrando aí. Bom, aqui, né, já expliquei para vocês. Coisa rápida. Quem está aqui assistindo gratuitamente tem acesso à aula apenas agora, tá? Quem fez o pagamento R$ 29,90 no link que está na descrição desse vídeo, tem todos esses benefícios aqui, tá? Você vai ter todas essas aulas de novo para assistir novamente em uma plataforma depois, com materiais PDF para você fazer exercícios, com áudios MP3 e muito mais, tá? Vocês vão ter as apostilas, vão ter um brinde para os mais dedicados, tá certo? Vai ter certificado de participação para quem pagar o R$ 29,90. Preço baixíssimo, gente. A gente cobrou isso daqui para que você também tenha um compromisso com você mesmo. Você pagando, você cria um compromisso. Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer. Então, você vai na plataforma, você vai rever, você vai fazer. Tá? Com tudo isso dito, gente, acho que agora a gente está pronto para entrar finalmente no conteúdo de hoje. Tá? Nós vamos aprender hoje, então, a manipular o verbo trabalhar. Lembra que eu falei para vocês que aqui era sem enrolação, nós trazíamos para vocês contextos que realmente utilizam na vida? Então, trouxemos ontem estudar, todo mundo faz isso, né? Pelo menos por um período da vida. E trabalhar, que é fundamental para toda a vida adulta, né? Adolescente também. Então, estamos trazendo aqui esse contexto. E junto com esse contexto, não é só a ação trabalhar que nós vamos aprender. Vai vir mais pessoas, ou seja, mais pronomes, mais pessoas, nós, eles, elas, como que eu falo isso? E vai vir também parentescos, tá? A gente vai aprender a falar aqui todo o tipo de parentesco. Pai, mãe, tia, tio, primo, prima e assim vai, tá bom? Bom, pessoal, tá o resumão da aula, agora nós vamos começar então essa aula. Bora lá. Então eu falo, como eu fiz ontem, vou dar uma pausa aqui não muito longa, você repete. Beleza? Vou falar mais compassado, tá, pessoal? Fiquem tranquilos que na hora de explicação eu falo mais devagar para vocês entenderem. Então vamos lá comigo? Repete. To work. De novo. To work. Que significa trabalhar. Tá? Gente, tô vendo aqui, ó, né, aqui no chat de vocês, aqui no celular, tá tudo certo aparentemente, né? Vamos embora então, hein, pessoal? Repete comigo, hein? To work. Significa trabalhar. Tá? Quando eu vou fazer pergunta, vamos lá para nossas estruturas básicas. Deixa eu dar um zoom aqui. Se eu vou fazer uma pergunta positiva, do tempo de rotina, você trabalha, tipo uma rotina. Eu coloco um do antes da pessoa. Quem é a pessoa é o você. Então, repete comigo. Do you work? Do you work? De novo, ó. Do you? Do you? Então não é do you separadamente. Você vai falar assim, ó. Do you work? Beleza? Você trabalha? Se eu quero fazer essa pergunta negativa, eu vou usar o don't. Não é? Então vamos lá comigo. Don't you? Liga, ó. Don't you? Então não é don't you. Separado. Você vai ligar, ó. Don't you work? O K, gente, ele é mudo. Lembra que eu sempre explico para vocês? Se não tem uma letrinha em cima dele, na frente dele aqui, ó, depois dele, você só vai dar um toquinho no K, ó. Então, ó, don't you work? Se eu fosse responder positivamente, eu diria yes. Sim. Eu continuo. I work. Beleza? Olha, já fazendo um teste com a lição que nós fizemos ontem. Aqui tá 3 pontos. Você sempre pode complementar. Isso aqui é só estrutura básica, tá, gente? Se você falasse assim, ó, sim, eu trabalho de manhã. Como é que vocês falariam isso? Vai escrevendo no chat aí, eu vou continuar a explicação aqui, tá? Então vai lá. Sim, eu trabalho de manhã.
E agora eu vou continuar aqui, hein? Depois aqui você fala assim, ó, no, se fosse negativa, no. O no isolado, é só isso, no. O não com a pessoa, a gente diz don't. Quem que é a pessoa, teacher? Why? Why não é eu? Você falou eu não, então esse não tá junto com a pessoa. Então vamos lá comigo, ó. No, I don't work. Percebam que quando eu falo eu não digo I don't work. Não sai o som de D exatamente aqui. Mas pode ser o som de D, teacher? Pode. Se você fala mais compassado, é automático que você vai falar no, I don't work. Tudo certo. Mas eu tenho que te explicar que na realidade, na prática, os americanos, quem fala inglês, eles ligam muito as palavrinhas. Então aqui tem uma tendência forte de sair I don't. Don't. Ó, don't. Gente, lógico que eu forcei aqui para você ouvir o som do R, mas ele sai com uma ideia de R, ó. I don't work. E aqui comigo essa parte, ó. To work. To work. To work. Agora vamos lá? No, I don't work. Pegou? Muito bom, ó. Tá vendo as respostas aqui já, hein? Pessoal respondendo aí, ó. Yes, I work in the morning. Conseguiu fazer, hein? Vou dobrar a aposta agora, hein? Enquanto vocês escrevem aí, ó. Vou explicando mais. Então aqui como é que você fala assim, ó. Não, eu não trabalho de manhã no McDonald's. E aí? McDonald's é um lugar. Como que ficaria essa frase? Vai ter que usar a preposição para lugar aí, hein? Vamos ver se você vai acertar. Não, eu não trabalho no McDonald's. Vai lá, escreve no chat aí, depois eu vou conferir. Enquanto isso, eu vou aqui já explicando para vocês, né, os pronomes, tá? O que é pronome, teacher? Então, vamos lá, gente, ó. Vou trazer para você sempre simplificado. Para não ficar esse negócio de pronome, artigo, isso e aquilo, eu sempre vou simplificar para vocês. Pronome é o quê? É o eu, é o você, é o vocês, é o nós, é o eles e elas, é isto, tá? Isso são pronomes, que nada mais é do que pessoas. Ou sujeito. Sujeito não é um sujeito, não é uma pessoa. Então, isso daqui são pessoas. Então, vamos aprender hoje mais duas pessoas diferentes, que é o eles e elas e o nós. Vamos lá comigo, ó. Ontem nós aprendemos o I. Depois, you. Agora, esse daqui, ó, o eles e elas, nós vamos falar assim, ó. They. Tenta colocar a língua entre os dentes e fala they. Beleza? Eles e elas. É como se fosse um som de D, não é they, tá? De T. É they. Ok? Significa eles e elas. Aí você fala pra mim, mas teacher, como assim eles e elas? Não tem masculino e um feminino? Um eles e um elas? Gente, no inglês, para esses pronomes aqui, não tem, tá bom? Para esses pronomes aqui, que é o they no caso, não tem para mulher ou para homem. É um só. E o que vai me dizer então, teacher, se eu estou falando elas ou eles? O contexto. O que é contexto? É a situação. Por exemplo, você tem ali 3 mulheres na minha frente. Eu estou falando com meu amigo aqui, ó. Elas trabalham. Deixa eu ver se vocês já responderam aqui, porque senão eu vou dar cola para vocês, né? Ó, vocês já responderam, hein? I don't work at McDonald's. Perfeito, você usou o at certinho, porque é um lugar específico. Parabéns, tá? Vou dobrar a aposta, hein? Eu não trabalho no McDonald's de manhã. Já coloca no chat aí. Então vamos lá, gente. Enquanto vocês colocam no chat aí, vai prestando atenção aqui também, vou explicando para vocês. Então imagina só. Tem 3 mulheres ali na minha frente. Eu tô falando aqui com o Joãozinho. Elas não trabalham no McDonald's. Elas não trabalham. Então, eu tô falando delas, das mulheres ali. Então, ele tá vendo que são mulheres. Então, automaticamente, ele já vai traduzir como elas. Então, eu falo assim, ó. They don't work at McDonald's. They don't work at McDonald's. Entenderam? É a situação. Agora, se fosse 3 caras ali, eu falasse pra pessoa aqui, ó, apontando pra eles. They don't work at McDonald's. Em inglês eu falei a mesma frase. Mas se ele sabe o português, ele vai traduzir como eles não trabalham no McDonald's. Então é o que você está vendo, é o contexto, é a situação, tá? Mas no inglês, esse daqui vai significar os dois, ok? Muito bom, gente. Muito bom. Já estão respondendo aí, ó, a minha pergunta que eu fiz para vocês. Estou gostando de ver, vocês estão acertando muito. Muito bom, olha lá, ó. Tem mais gente aí? Responde aí. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada aqui e já vou dizer para vocês se vocês acertaram ou erraram. Ó, gente, com tudo isso dito, expliquei para vocês como manipula o verbo trabalhar. Agora nós vamos praticar já. Isso mesmo, já na primeira frase aqui, nós vamos praticar.
Essas frases abaixo, nós vamos colocar ela em inglês. Aqui, ó, a resposta de vocês. No, I don't work at McDonald's in the morning. Só tira o in, tá? Coloca o at. At McDonald's in the morning. Perfeito, é isso, gente. No, I don't work at McDonald's in the morning. É isso, tá? Perfeito, tô gostando de ver a participação, hein? Quem participa tende a memorizar mais fácil, tá, pessoal? Mesmo que vocês não estejam escrevendo aqui, não tem problema, vamos lá. Tenta fazer aí na sua casa sozinho, fala em voz alta, tá? Agora vamos comigo, hein? Agora nós vamos praticar aqui bastante, ó. Vamos lá. Então, como que eu falo essa frase aqui, ó? Vamos traduzir isso aqui. Eles trabalham de manhã? É uma pergunta. Como é que fica? Eles trabalham de manhã? Bora. Como que fica? Eles trabalham de manhã? Vamos aprender, hein? Como é que eu falo eles? Não é they? Aí você pensa e fala assim, teacher, tá fácil. Ó, vou colocar aqui e vocês falam se eu tô certo ou se eu tô errado, hein? Tá faltando alguma coisa, ó. They work in the morning. E aí, tá certa essa frase? They work, deixa eu tirar o... They work in the morning. E aí, tá certo ou não? Comentem no chat. Tá? They work in the morning. Então, eles trabalham de manhã. In the morning, a gente já aprendeu o que é de manhã. Eles é they e work é trabalhar. Então, quando eu coloco o work junto com o they, eu não coloco to. Por quê? Lembra que eu expliquei para vocês, ó? Eu só coloco o to antes do verbo se eu quiser falar trabalhar. Exatamente assim. Aqui eu tô falando, eles trabalham. Então não precisa de to. Tá bom? E aí? Olha só, já responderam aqui, hein? Ó, falta o do. Oh, quem falou aí, ó, parabéns. Eu sei que alguns não falou, mas também sabe. Então, do they. Então, do they. Isso, olha aí o pessoal respondendo. Esse é o correto. Do they work in the morning? Por quê? Quem tá chegando aí, ó, e não viu a explicação de ontem. Tenho que colocar o do. Por quê? Eu tô fazendo uma pergunta de rotina, ó. Uma pergunta do presente nosso. Acontece isso na sua vida, tipo, eles trabalham de manhã? Não é eles trabalharam, não tô falando do passado. Não é eles vão trabalhar, não tô falando do futuro. Então se eu quero falar da rotina, para me indicar que eu tô falando da rotina, eu tenho que colocar o do. Então, do they work in the morning? Perfeito, gente, muito bom. Vamos responder agora, hein? Sim, eles trabalham de manhã e à noite. E aí? Vai lá. Tomar um gole de água aqui. Vai escrevendo aí no chat. Vamos lá. Sim, eles trabalham de manhã e à noite. É só uma resposta, hein? Acho que isso aqui vai ser mais fácil, hein? Bora. Então bora lá. Já estão respondendo aí, ó. Ó, vocês vão corrigir, vamos ver se tá certo, hein? Mas já tô vendo aí que tem gente acertando. Eu tô impressionado, porque nós fizemos aula ontem, já estão acertando tudo isso. Sinal que o método tem tudo a ver com vocês, hein? Sim. Como é que eu falo sim? Yes. Eles trabalham. Então vamos lá. Sim. Opa. Inglês, teacher. Inglês. Yes. They é eles. Work. Trabalham. Como é que eu falo de manhã? In the morning. E aí eu quero adicionar mais uma informação. Como é que eu falo e? And. And o quê? At night. Então, essa é a frase. Olha só que legal. Sim, eles trabalham de manhã e à noite. Muito bom, parabéns aí. Congratulations to you. Parabéns para vocês. Ok? Congratulations. Muito bom. Aqui, outra pergunta. Elas trabalham de tarde todo dia? Gente, agora é elas, hein? Será que mudou? Elas trabalham de tarde todo dia? Vai lá, pessoal, responde aí, vai lá. Se não puder escrever, fala em voz alta. Bora comigo? Então, agora vocês já me ensinaram que se é uma pergunta, eu tenho que usar o do. Então, agora eu não erro mais, hein? Então, agora eu não erro mais. Então, é do. Isso, como é que eu falo elas? Do they work in the afternoon? Todo dia eu falo? Every day. Perfeito. Comigo agora, ó. Vamos praticar a pronúncia. Do they work in the afternoon? Working. Liga, tá, gente, ó. Do they work in the afternoon every day? Beleza? Do they work in the afternoon every day?
Pegaram? Muito bom. Tô vendo aqui no chat, vocês estão praticando em peso. Muito bom. Vamos lá. Vamos continuar agora. Pessoal, não sai da tela, tá? A não ser que vocês tenham que mandar para alguém, vocês querem que alguém participe, vai lá rapidinho, manda o link, mas fique conosco. Vamos lá. Aí a resposta foi: não, nós não trabalhamos de tarde. Ou seja, ela se incluiu. Nós vamos usar a palavrinha nós agora. Tá certo? Nós, vamos lá comigo, ó. Dá um zoom aqui para vocês. Vamos dizer assim, ó. Comigo, ó. Aqui, ó. Pera aí, deixa eu trazer aqui para a tela. Aqui, ó. We. Ó. We. Repete comigo. We. Simples assim. We significa nós. Vamos lá agora? Vamos colocar em contexto aqui? Bora lá. Vamos colocar aqui na situação. Então, ó. Não, nós não trabalhamos de tarde. Então, vamos lá. O não isolado é no. Nós não. O não com pessoa é don't. We don't work in the afternoon. Calma, vírgula. Vamos lá. We don't work in the afternoon. Aí continua. Nós trabalhamos de manhã. Boa? Como é que fica isso? We work in the morning. Pessoal, simples assim. Olha só, que espetáculo. We work in the morning. Bora comigo aqui então. Vamos pronunciar a frase? Vamos lá. No, we don't work. Liga. No, we don't work in the afternoon. Percebe que aqui vira tipo um R, ó. We don't work. E aqui, ó, o nativo às vezes, gente, eles falam assim, ó, in the. Ele nem fala in the. Esse T nem sai forte. Fala assim, ó, in the. In the. Então, no, we don't work in the afternoon. Ok? Continuando. We work in the morning. We work in the morning. Gente, eu posso falar work in the morning com T-H-E? Sim, pode falar the. Não tem problema não. We work in the morning. Pegou, gente? Olha só. Tá vendo? Bora. Tô muito orgulhoso de vocês. Vocês estão conseguindo ir muito bem. Tô vendo aqui as respostas de vocês. Tá? Tô acompanhando aqui. Parabéns. A participação está ótima. Bora. Bora, gente. Vamos pra cima. Agora aqui, na próxima página, a gente vai aprender o quê? Olha que legal essa matéria. Nós vamos aprender o que a gente chama em inglês de Family Tree. Comigo. Family Tree. Teacher, mas esse tree aí é o quê? Não é 3? Veja bem, gente. Esse tree aqui, ó, é árvore. Então, é árvore da família. É que aquele negócio genealógico lá que fala, né, no português. É difícil falar essa palavra. Mas tree não é 3, gente. Tree é árvore. O 3, ele tem um H aqui, ó. Tá vendo? Daí fica three. Three. Esse é o 3. Tá bom? Bom, mas vamos lá. Agora o que interessa aqui é a gente saber, então, como pronunciar, tá? E aqui tá as traduções na frente, tá, pessoal? A gente vai focar na pronúncia aqui. Eu vou explicar para vocês quando usa um, quando usa outro. E a tradução tá aqui na frente. Não vou ficar repetindo muito para não tomar tempo. Mas vamos lá comigo, ó. Repete comigo, ó. Father. Então aqui não é fater, não é tom de T, tá? O som não é de T. É father. Como se fosse quase um D, ó. Mas é o TH, o danado do TH. Father. Ok? Então father significa pai. Father também pode, o padre, por exemplo, tem a palavra priest para padre, mas às vezes eles se referem ao padre também como father, ok? É bom vocês saberem dessa curiosidade. Agora olha aqui. Eles também têm uma forma mais abreviada de falar pai, que é essas duas. Comigo esse daqui, ó. Dad. Só um toquinho no D, ó. Dad. Ok? Então, teacher, quando que eu uso dad e quando que eu uso father? Pessoal, a maioria das vezes, nós que já somos jovens adultos ou adultos, nós usamos mais dad, tá? Quando é mais formal o assunto, mais sério, às vezes você vai falar father também, não tem problema nenhum. Estou te falando como que ocorre na prática. Tá? Você escolhe qual que você quer usar, não tem problema, tá? E aqui, ó, é tipo o papai, né? Que as criancinhas gostam de falar. Você vai dizer assim, ó, daddy,
Daddy. Beleza? Vem comigo. Mother. De novo. Mother. Que duas formas que você pode dizer também é. Uma delas, mom. Mom. Repete comigo, vai lá. Ou então, mommy. Mommy. Que é mais as criancinhas. Agora, olha esse que curioso, gente. Parece parentes, não parece? Mas não é. Ele é pais em geral. Ou seja, meus pais estão viajando. Quando eu falo pais em geral, englobando a mãe e o pai, eu falo no inglês essa palavrinha aqui, ó. Então, repete comigo. Parents. Mais uma vez. Parents. Que significa pais. Agora, irmã, a gente pode dizer sister. Sister. Ou, abreviado, você pode dizer sis. Sis. Agora, irmão, brother. Brother. Ou bro. Bro. Pessoal, repete, hein? Vamos fazendo junto aí. Agora, olha só. Esse daqui, pessoal, é uma curiosidade, né? Que tem muita gente que não sabe, tá? Uma vez eu fui, né? Eu fiz um intercâmbio de um mês nos Estados Unidos. Acho que eu já comentei com vocês na primeira aula, né? Sobre minhas experiências. Fiz um intercâmbio de um mês lá. Já falava inglês, na verdade. E aí você tem que fazer um nivelamento quando você chega na escola. E eu lembro que eu estava numa entrevista, né, com o professor para fazer o nivelamento. E tinha eu e mais 2 alunos, tá? E aí, o entrevistador perguntou: Do you have siblings? Pra menina. Do you have siblings? Siblings? O que é isso? E eu notei que ela não sabia. Que siblings é irmãos em geral. Todo mundo fica esperando que vai falar brother. Do you have brother? Você tem irmão? Só que brother é irmão masculino. E sister é irmã feminina. Se você quer falar irmãos em geral, sem mencionar o gênero, você diz, repete comigo, siblings. Siblings. Tá? Então agora você não passa esse tipo de dificuldade, tá, gente? E como é que eu vou falar, então, marido? Comigo. Husband. Husband. É só um toquinho no D, tá? Não é forte. Husband. Husband. Depois, esposa. Wife. Olha só. Esse F vai morrer aqui no seu lábio, ó. Ele não sai wife. O E forte não sai. É assim, ó. Wife. Beleza? Depois comigo. Não é son. É son. Son. É parecido com aquela palavrinha que a gente fala assim, ó. Ela está sã. Tipo, ela não largou os vícios dela. Ela está sã. É praticamente a mesma pronúncia, ó. Son. Beleza, filho? Depois comigo, ó. Daughter. Então, gente, olha só. Ignora esse G e H. Ele só aparece na escrita. Na fala, você não vai falar dog eater. Dog eater. Não. Aqui, ó, você vai falar daughter. Daughter. Filha. Teacher, eu posso falar daughter? O som do T forte. O britânico, ele tem mais essa tendência, tá, gente? Fala daughter. I have a daughter. Eu tenho uma filha. Tem um sotaque um pouco diferente. Tá? Mas, no geral, você vai ouvir mais, né? Com a influência americana. Daughter. Ok? Agora comigo, ó. Quem nunca viu lojas de crianças lá escrito kids, né? E às vezes pode ser que você nem sabia o que significava. Mas kids, repete comigo. Kids. Significa crianças. O kids também significa, gente, filhos. Filhos, teacher. Mas como assim? Não tem uma palavra específica para filhos? Não, é kids. Ele é crianças ou filhos. De novo, como que eu sei quando eu estou falando crianças e quando eu estou falando filhos? Pessoal, é o contexto. Contexto, situação. Imagina comigo. Eu tenho aqui 3 crianças comigo, eu tenho 3 filhos. Eu falo assim, ó, eu tenho que comprar brinquedos para meus filhos. Quando eu falo meus filhos, já vai entender que é seu, é filhos. Então, ó, pensa comigo, ó. I have to buy, eu tenho que comprar. Toys, brinquedos. For my kids. Quando eu falo my kids, minhas crianças, é a mesma coisa que meus filhos. Certo? Agora, se eu vejo ali, por exemplo, ó, umas crianças brincando na rua. Tá ali as crianças, ó, a situação, ó, o contexto. Eu falo, I like those kids. Eu gosto daquelas crianças. Quando eu falo I like those kids, eu tô falando de outras crianças, então vou traduzir como as crianças mesmo, porque não são meus filhos. Entenderam, gente?
Então, kids é crianças ou filhos, é o contexto que vai mandar, tá bom? Uma outra forma de falar crianças ou filhos, pessoal, é comigo. Children. É como se fosse um sonzinho de T, ó. Children. Ok? De novo. Children. Pode ser crianças ou filhos. Agora, avós em geral, sem mencionar se é masculino ou feminino. Comigo. Grandparents. A gente não aprendeu que parents é pais? Então pensa nos grandes pais, ou seja, acima dos seus pais. Veio antes. Tudo que está relacionado a grand está relacionado com os avós. Então comigo de novo. Grandparents. Gente, esse D é quase mudo, tá? Você não fala grandparents, não é forte o D, tá bom? Então vocês vão falar assim comigo de novo, ó. Grandparents. Grandparents, avós. Se eu quero falar avô, eu digo, lembra, pai é father. Se é o grande pai, lembra que eu falei que grand é relacionado aos avós? Então aqui vira avô. Então comigo, ó. Grandfather. Grandfather. E você também pode chamar de grandpa. De novo, ó. Não fala o D forte, ó. Você corta esse D e vai direto pro pá, ó. Grandpa. Mais comum, né? My grandpa helps me with the homework. Meu avô me ajuda com a lição de casa. Tá? Grandpa. Depois a avó, mamãe, né? Vai ser, comigo? Grandmother. Grandmother. Ou você pode dizer grandma. Grandma. Existe a palavra vovó, tá, gente? Que é granny. Tá bom? Existem outras formas. Mas aqui eu tô te explicando as principais que você precisa saber. Depois se eu quero falar neto. Son não era filho? Lembra, ó? Tem son na palavra, ó. Se está relacionado com grand, lembra que eu falei que se tem grand está relacionado com os avós? Então, vai ser o quê? Vai ser neto, ó. Comigo. Grandson. De novo. Grandson. Que significa neto. Depois eu quero falar neta, eu vou usar o grand com o daughter. Então vai ficar assim, ó. Granddaughter. De novo. Granddaughter. Gente, perfeito. Agora vamos lá para a próxima coluna. Na próxima coluna a gente vai aprender mais palavrinhas de relacionamento. Vamos lá. Mais títulos, né, de relacionamento. Vamos lá, o que a gente vai aprender aqui agora? Olha só. Olha que legal. Então vamos aprender agora a falar tio. Então não é uncle. Ah, não é uncle. Você vai dizer comigo aqui, ó. Uncle. Mais uma vez. Uncle. Se eu quero falar tia, eu digo aunt. Aunt. Sobrinho. Olha só, ó o PH aqui, hein? Ontem eu não expliquei pra vocês o padrão do PH. Ele tem o som do quê? De F, né? Então vai ficar assim, ó, comigo, ó. Não é nephew, é nephew. Nephew. Aqui comigo. Niece. De novo. Niece. Bem fraquinho aqui o E, tá, gente? Morre mais ou menos no C, ó. Niece. Pessoal, cuidado confundir com nice, tá? Lembra que a gente aprendeu ontem que nice é assim, ó. Né? Nice é legal, alguma coisa legal, tá? Aqui é outra palavrinha, tá? Vai ser niece. Agora, olha que curioso, pessoal. Agora sim, os parentes, o seu primo, sua prima, seu tio, sua tia. Como é que eu falo em geral? Parentes. Ah, eu tenho muitos parentes no Brasil. Agora sim, eu vou dizer, repete comigo. Relatives. Relatives. Ok? Parentes. Se eu quero falar... Ah, uma curiosidade, gente. Sempre que eu tenho, né, padrão de som de novo, ó, o R como uma vogal, o padrão dos sons do R é assim, ó. Ra, re, ri, ro, ru. Teacher, por que você está explicando isso? Porque não é o mesmo som do R que a gente tem aqui no Brasil, no português. Não é re, não é ra, re, ri, ro, ru. Ele é mais cheio, ó. Ra, re, ri, ro, ru. Você vai lá. Ra, re, ri, ro, ru. Então, se eu estou vendo o re aqui, eu vou dizer relatives. Comigo, relatives.
relatives. E aqui é como se não tivesse o E, ó. Ficava assim, ó. Relatives. Ok? Significa parentes. Se eu quero falar namorado, eu digo boyfriend. Boyfriend. Namorada, girl. Gente, essa primeira parte aqui, ó, não é girl, tá? Repete comigo, ó. Girl. Sabe aquele rock and roll? Essa palavrinha roll, mais ou menos ela com gi, ó. Girl. Vamos agora? Mais ou menos, tá, gente? Ó, então, girlfriend. De novo, girlfriend. Amigo eu digo friend. Esse é fácil, né? Friend. Vizinho eu não digo neighbor. Esse G não sai, tá, pessoal? Você vai cortar o G e o H aqui, ó. É mais ou menos igual o daughter lá, ó. Você vai cortar essas duas letrinhas. Você vai falar assim, ó. Neighbor. Neighbor. Chefe, todo mundo fala bastante, né? Boss. Boss. E primo ou prima, daí é o contexto que vai mandar, se é masculino ou feminino, você vai dizer, não é cousin, não. Tá? Diga comigo, ó. Cousin. Mais uma vez. Cousin. Pronto, pessoal. Agora, né, nós aprendemos os principais títulos de relacionamento. Nós vamos aprender agora como usar os possessivos. E como eu sempre digo, pessoal, o método é cronológico. Ele vai trazer aos poucos para vocês. Eu não faria sentido eu trazer para você aqui já o dele, o dela, o deles e delas. Não faz sentido, por quê? Você vai ver que você precisa se acostumar com eles aos poucos. Então, para essas lições, nós vamos usar agora, por enquanto, o meu, minha, meus, minhas e o seu, suas, seus, suas. Que é só uma palavrinha para 4. Tá? Então vamos lá comigo, ó. Primeiro, my. My. Nossa, teacher, mas significa tudo isso no português? Sim, pessoal. Então, isso é o contexto. Lembra que eu falei para vocês? A situação. Se eu falo my daughter, daughter não é filha? Então, esse my traduz como minha. Se eu falo my son, son não é filho? Então, esse my eu traduzo como meu filho. Se eu colocasse o son no plural, ficasse sons, filhos, homem. My sons, meus filhos. Se eu falasse minhas filhas, my daughters. Então, no inglês, o my continua sendo my, não muda. O que vai dizer se ele vai para o plural ou singular, se é masculino ou feminino, é a palavrinha que vem na frente. Tá bom? O mesmo acontece com o seu, sua, seu, suas. Repete, amigo. Your. Your. Bom, gente, com tudo isso estudado, né? Vamos agora, então, partir aqui para a próxima parte que nós vamos praticar muito. Tá? Antes da gente entrar na prática, vamos fazer o seguinte. Vamos aprender aqui mais algumas palavrinhas que a gente chama de linking words. Palavrinhas que ligam uma coisa na outra. Tá? Vamos lá comigo, ó. And. Só um toquinho no D, ó. And. Agora aqui. Or. O R é bem caipira mesmo, tá, pessoal? Or. Significa ou. Aqui, ó, não é but. É comigo, ó. But. Um toquinho só no T. But. Significa mas. Sabe quando você muda a frase? Ah, eu tô feliz, mas eu não quero ficar aqui. Ah, eu tô feliz, mas eu preciso estudar mais. Tá? Ah, eles estão vindo, mas chegaram atrasados. Entendeu? Então, esse é o mas. E esse daqui comigo, ó, repete. With. With. E já estou pegando with. Com som de F. Tá tudo certo, pessoal. O importante é o som por enquanto, tá? Depois nós vamos aperfeiçoar isso. Bom, gente, agora alguns tempos. Vamos aprender mais alguns tempos aqui, ó. Então, vamos lá comigo, ó. Vamos falar amanhã. Amanhã nós dizemos, comigo, tomorrow. Tomorrow. Então aqui, ó, é row, não é roll não, tá, ó. Row. De novo, tomorrow. Hoje a gente diz today. Hoje, today. E hoje à noite eu digo tonight. Mais uma vez, tonight. Hoje à noite. Pessoal, e olha que curioso. O tonight é mais ou menos a abreviação de today, que é hoje, e night, que é noite. Hoje à noite. Today night. Então eu posso falar today night, teacher? Você pode falar today night. Hoje à noite. Mas é mais comum, você vai ouvir dos nativos sempre tonight.
que significa hoje à noite. Tá bom? Vou deixar aqui, ó. Ou melhor, vou tirar daqui, né? Pra você já... Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu colocar de preto. Então, vamos lá. Vou deixar de preto aqui bonitinho pra vocês. Pra você saber que isso aqui também significa a mesma coisa. Vocês podem falar de duas formas, tá, gente? Eu explico isso, pessoal. Porque às vezes vocês vão chegar lá na prática lá e alguém prefere falar today night. É bom você saber que existe também. Today night ou tonight. Os dois significa hoje à noite. Bom, agora é hora de praticar. Bora lá, gente? Estão preparados? Vamos ver já o quanto você conseguiu reter? O quanto você está conseguindo evoluir? Ó, estão aqui comigo, ó. Nós trabalhamos com meus pais. Vamos lá, hein? Agora é bastante coisa, hein? Ó, perguntaram aqui, ó. Pode repetir girlfriend? Posso, com certeza. Quem chegou atrasado aí, fique tranquilo, não tem problema nenhum. Vamos lá, ó. Namorada a gente diz assim, ó. Girl. 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 Não girl. Girl. Como se fosse assim, ó. Deixa eu ver se tem uma notinha aqui pra escrever você. Vou escrever aqui, ó. Você só lê isso aqui, ó. Girl. Girl. Tá, pessoal? Esse é o som mais parecido. Tá bom? Girl. Beleza? Vamos lá para o exercício agora? Então vamos lá. Primeira frase, gente. Primeira frase aqui, ó. Comigo, ó. Nós trabalhamos com meus pais de noite, todo dia. Bora? Nós trabalhamos. Como é que eu digo isso? Deixa eu ver se eu não estou na frente de vocês aqui. Pera aí. Não estou não. Nós trabalhamos, nós dizemos we work. Nós trabalhamos. Beleza? Com meus pais. Como é que eu falo isso? Eu aprendi que é with. Meus pais, my parents. Todo dia, every. Lembra, ó. Every. Não é every. Esse I não sai no meio, ó. Every. O quê? Day. Pronto, simples assim. Nós trabalhamos com meus pais. Opa, o corretor aqui, ó, colocando um I aqui, ó. Com meus pais todos os dias. Boa, gente. Muito bom. A próxima, ó. Vamos lá. Eu trabalho hoje à noite com meus amigos. Vai lá, um tempinho pra vocês, hein? Vi uma água aqui, ó. Eu trabalho hoje à noite com meus amigos. Como seria? Vamos lá? Eu é I. Então, I work hoje à noite, tonight. Com, with. Meus amigos, my friends. Pessoal, veja, é um quebra-cabeça. Uma vez que você entendeu, você consegue manipular suas frases. Perfeito? Aqui, ó. Meus amigos estudam na faculdade toda semana. Olha, vocês estão aqui no terceiro dia de aula. Olha as frases que vocês já conseguem fazer, pessoal. Se você não está conseguindo lembrar agora, é porque acabou de fazer a lição. Mas você vai ver que se você praticar, você vai conseguir. Então, ó. Meus amigos estudam na faculdade toda semana. Vou falar para vocês faculdade. A gente diz at the college. At the college. Então vamos lá? Meus amigos estudam na faculdade toda semana. Vamos lá? Então, my friends study at the college. Então, at the college, gente, ó, isso aqui é novo para vocês, né? É na faculdade, não é colégio não. Em inglês, college é faculdade. Então, at the. E aqui você vai ligar, ó, at the college. Toda semana eu digo every week. Muito bom. Tô vendo vocês participando aqui, hein? Estão indo bem demais. Continua participando. Bora, bora. A próxima aqui, ó. Agora uma pergunta. Teacher, pergunta com possessivo. Meus vizinhos não trabalham com você? Vai lá, gente. Tenta responder aí, como é que ficaria? Meus vizinhos não trabalham com você? Bora! Então vamos lá, gente, ó. Meus vizinhos. Então vai ficar assim, ó. Uma pergunta negativa, não é? Da rotina. Então eu vou dizer don't. Começa com ela. My neighbors. Teacher, mas você não falou que vinha antes da pessoa, o auxiliar? Sim, gente. Só que eu não vou separar o my, os meus vizinhos, tá? Não vou separar o my da pessoa. Quando você tem possessivo, que é o my, ele vem junto, tá? Daí, nesse caso, o auxiliar vai antes do possessivo, tá? Porque eles não se separam, tá bom? Então, ó, don't my neighbors, beleza? Então, meus vizinhos não. Já fiz essa parte. Trabalham com você? E aí?
Como é que eu falo trabalham com você? Don't my neighbors work with you? Percebem, gente? Você não vai repetir o don't aqui de novo, depois do neighbors, porque ele já tá aqui na frente. Então, repete comigo, ó. Don't my neighbors work with you? Boa. Bora, vamos pro próximo. Nós trabalhamos em Los Angeles. Ó, uma dica para ver se você vai usar a preposição correta, hein? Los Angeles é uma cidade. Nós trabalhamos em Los Angeles. Vai lá. Tô gostando de ver a participação, hein? Muito bem. E repete também, ó. Nós trabalhamos em Los Angeles. Vai falando em voz alta em inglês e vai escrevendo. Nós a gente sabe que é we. Nós trabalhamos. É só colocar o verbo normal. We work. Se é Los Angeles é uma cidade, eu vou usar at. Não, vou usar in Los Angeles. Ok? We work in Los Angeles. Repete comigo. We work in Los Angeles. We work in Los Angeles. Boa, gente. Depois, olha só. Hoje à noite. Hoje à noite. Você estuda inglês? E aí? Como é que eu falo isso? Hoje à noite. Você estuda inglês? Hoje à noite eu digo tonight. Beleza? Agora eu faço a pergunta. Você estuda inglês? Do you? Pergunta positiva. Study o quê? English. Olha só. Hoje à noite. Do you study English? Pegou, gente? Presente, né? Então uso do para falar que é o presente, é o tempo de rotina. Depois, olha só, mais uma pergunta, hein? Vamos lá. Elas, olha só, quero ver esse, hein? Vou dar um tempinho a mais para vocês. Elas e minhas amigas estudam nos Estados Unidos? Elas e minhas amigas estudam nos Estados Unidos? E aí? Bora? Teacher, mas eu tenho duas pessoas aí no caso. Eu tenho elas e tenho minhas amigas. Como é que eu faço? Então, olha só. Eu vou colocar na frente da primeira pessoa, pessoal, que aparece. Então, elas e minhas amigas. Vai ser do they and my friends. Simples assim. O friends é pessoas. O they também. Então, eu coloco o do aqui. Do they and my friends. Elas e minhas amigas. Estudam nos Estados Unidos? Os Estados Unidos é um país, como é que fica? Do they and my friends study, estudam, nos Estados Unidos? Nós podemos dizer in the, comigo, USA. Então vamos lá, repetir? Do they and my friends study in the USA? De novo. Do they and my friends study in the USA? Gente, olha só, não tem segredo. Uma vez que você entendeu, as coisas ficam muito claras, né? Fica muito clara quando a gente entende como fazer as estruturas, né? Vamos lá. Eu estudo todo mês com seu irmão e irmã. Aquele é específico, irmão e irmã. Como é que fica isso, gente? É só uma afirmação, hein? Não é pergunta. E aí, vai lá. Tô vendo as respostas de vocês aqui, eu tô impressionado, hein? Tá indo bem demais. Trocar uma letrinha ou outra, pessoal, não precisa se preocupar com isso, que você vai pegando o tempo, tá? Não se frustrem por isso. Só valorize o seu aprendizado, valorize a sua evolução. Vamos lá, então? Eu estudo todo mês com seu irmão e irmã. Eu estudo, I study. Todo mês. Every month with seu irmão. Your brother e irmã. And sister. Teacher, eu poderia falar and your sister? Com seu irmão e com sua irmã? And with your sister? Poderia, pessoal, não ia mudar nada, né? Mas eu acho que não tem necessidade, né, de ficar colocando mais palavras. Você pode falar só and sister. Então vamos lá. I study então, vamos lá. Eu estudo todo mês com seu irmão e irmã. Pronto. Simples assim. Gente, top demais. Parabéns a vocês que estão aqui se dedicando, né? O inglês é para essas pessoas que quer mesmo. E quando a gente quer, a gente prioriza. A gente vem para as aulas, a gente faz, né?
É isso, pessoal, é isso. Vocês só de estar aqui já é diferente de muitos, tá? Muita gente fala que quer estudar inglês, mas não se dedica. Então, o inglês é um negócio trabalhoso que você precisa pegar, você precisa estar ali, você precisa fazer, você precisa ter orientação, né? Se você quer, você tem que procurar isso. Se vocês estão aqui, parabéns. E agora, qual é o nosso desafio, teacher? Olha só, então vai ter um desafio. Eu vou dar aqui para vocês um modelo do meu e eu quero que vocês façam de vocês depois, tá bom? Escreve numa folha de caderno, façam. Ó, o objetivo do desafio vai ser falar um pouco sobre você em inglês com as estruturas que vocês aprenderam hoje. Por exemplo, olha o meu, gente, vamos lá. Então, imagine só. Eu chego e pergunto para você. Hello. Olá. How are you? Como você está? Where do you work or study? Então pensa nessa pergunta. Aí você tem que responder essa pergunta. Tá bom? Aí olha lá minha resposta, tá, gente? Lógico, isso aqui é fictício, tá, pessoal? É fictício, é pra prática. Ó, I work at... Liga, ó. I work at Google in the morning with my friend Lisa and Peter. Eu trabalho na Google de manhã com minha amiga Lisa e Peter. Olha que legal. Vocês acabaram de fazer a terceira aula e já estão falando tudo isso. Ele vai lá e varia, ó. In the afternoon, tenta usar, gente, tudo que vocês aprenderam pra vocês. Lógico, não vão conseguir usar tudo exatamente. Mas, ó, tá vendo? Eu tô variando aqui os períodos do dia, ó. Pra a gente fixar mais. Quanto mais a gente pratica, mais a gente fixa. Olha só aqui. Depois. In the afternoon, à tarde, I study English with my cousins Mary and Joe. Beleza? Então, à tarde, eu estudo inglês com meus primos Mary and Joe. Depois, at night, à noite. At night, I always study math and chemistry with my friends. Então, à noite, eu sempre, o sempre de rotina, estudo matemática e química com meus amigos. Depois, eu pego e falo de uma outra pessoa, só para praticar, ó. My parents... O que é my parents? Meus pais. My parents work at home. Meus pais trabalham em casa, então at home significa em casa. My parents work at home every day. Todo dia. Gente, entenderam? Então eu quero que você faça isso também. Faça no caderno, escreve no celular, mas usa todos os períodos do dia e fala o que você faz. Se tem o verbo estudar aí, tem o verbo trabalhar, já usa eles. Coloca com quem que você faz isso. Gente, como eu disse, agora nós vamos fazer uma prática que reflete muito na realidade lá fora. O que vai acontecer aqui agora? Esse é para finalizar e é o mais importante. Esse exercício, gente, vai ser o seguinte. Eu vou jogar uma frase aqui, ó, já vou soltar ela. Aqui. E você vai ter 5 segundos aí, eu vou dar um tempinho para vocês. Você vai só falar, você não vai escrever, só fala. Se você quiser escrever aqui também e achar que dá, pode ser. Tá? Olha só uma perguntinha que eu acabei de ver aqui, ó. Alguém perguntou, professor, não seria somente em EUA? Olha só, vou explicar isso para você. Mas precisa do the? Então vamos lá, essa pergunta é pertinente, tá, gente? Deixa eu voltar aqui, ó. Muito boa pergunta. Vamos lá, ó. O que acontece, pessoal? Aqui, ó. O EUA. O que é EUA, pessoal? O que é o EUA? Quando eu falo dos Estados Unidos. Ó, vamos lá, vou explicar o porquê, ó. EUA significa Estados Unidos da América. Vamos lá, tô sem acento aqui, tá, gente? Tô com o teclado em inglês. Mas relevem isso, tá? E EUA, então, é Estados Unidos da América. Quando eu falo in the USA, eu tô falando em inglês, tá? Por isso que a sigla em inglês é diferente. Então, in the significa... Ó, isso vocês têm que decorar, pessoal. A maioria dos países não tem um in the na frente. Os Estados Unidos está no nome dele. Ele é registrado dessa forma. In the USA. Quando eu vou falar nos Estados Unidos, esse no pros Estados Unidos é in the. Não é só in. Tá bom? Então isso você memoriza. É a definição da língua. E o USA, o que ele significa? In the United States of America. Entenderam, pessoal? Tá respondida a pergunta? Tá? Então tem que ter o the. Tem que ter o the. Quando eu falo os Estados Unidos da América. Porque o the significa, né? Os. Quando eu falo nos Estados Unidos da América, eu tenho um in the. O the é parte do nome. Não sai. O the já é documentado como the USA. Os Estados Unidos da América. Ele significa os. Tá bom? Então tá no nome, a definição da língua. Tá? Beleza? Bom, continuando aqui então, gente. Vamos lá. Então para nossa prática de conversação. Tá ok? Aí, ó. Estão respondendo aí que foi bem explicado, né? Então tá, é isso. Se tiver dúvida, pessoal, pode procurar meu número lá no grupo, pode falar comigo diretamente, tá? Tô aqui para ajudar vocês. Bom, vamos lá. Agora vamos praticar então.
Então, isso aqui é um exercício que a gente chama de sentences building, que é o quê? Construção de frases. O que esse exercício faz? Presta atenção. Esse exercício ele faz o quê? Quando você estuda inglês, vamos dizer que você estudou inglês, você aprendeu as palavras, memorizou, praticou bastante. Pensa comigo, lá na prática. Depois você fala se faz sentido aqui, tá? Na prática. Quando o nativo chega em você, ele fala assim, ele vai falar em inglês, lógico. Hello, how are you? Você tem que fazer o quê? Você tem que pegar as palavras que já estão no seu cérebro, você sabe. Só que você tem que organizar elas rapidamente e soltar. Você não tem um livro para ler, concorda? Então esse tipo de exercício, gente, eu vou falar para vocês aqui agora, você vai ter que olhar aqui para essa tela, ó. Vai ler isso daqui e você já vai ter que traduzir para mim. Por quê? Você não vai escrever. Você vai ter que pegar as palavras que estão na sua mente em inglês e formar essas frases. Não faz sentido? Então é como se você tivesse que formar de supetão aqui para mim e ter um tempo para responder, um tempo rápido. É o que acontece na prática. Tá? Então vamos lá, começando agora, hein? Vou dar para vocês aí uns 5 segundinhos. Vamos lá, como é que você fala? Olá, tudo bem? Você estuda com sua irmã? Vai lá. Resposta? Tá aqui embaixo, ó. Então eu posso falar hi there, que é olá, lembra? Também poderia ser hello. How are you? Como você está, né? Lembra que a gente não precisa fazer ao pé da letra. Precisa ser are you fine? Pode ser how are you? Como você está? Do you study with your... Aqui liga, ó. With your sister? Boa, gente. Bora. Vamos lá, pra frente, hein? A próxima aqui. Onde você estuda com seu irmão? Vai lá, uma pergunta, hein? De repente você tá com o gringo lá, você quer perguntar isso. Onde você estuda com seu irmão? Vai lá, organiza essas palavras na mente e solta a frase. Fala em voz alta aí se for o caso, tá? Mas o importante é falar. Where do you study with your brother? Perfeito, ó. Onde, where? Do you study with your brother? Depois vocês falam aqui pra mim no chat quantos por cento vocês acertaram, tá? Vai ser mais ou menos mais uns 12 desses, tá? Vamos lá. Ó, eles estudam com você ou com seus amigos? Eles estudam com você ou com seus amigos? Boa, vamos lá? Do they study with you or with your friends? Boa, próxima. Oi, como você está? É sua prima Christine? Hi, how are you? How about your cousin Christine? Lembra que o E, gente, poderia ser how about ou pode ser direto o and. Entre parênteses, ó. And your cousin Christine. Boa, gente, vamos pra cima. Opa, vamos lá. Bom dia, você trabalha com seu pai? Vamos lá, pessoal. Esse exercício ajuda a gente também a entender quanto você conseguiu reter, tá? Do vocabulário. Se você acertar metade da frase, já tá ótimo. Good morning. Do you work with your father? Good morning. Do you work with your father? Eu preciso ir agora. Eu trabalho amanhã de manhã. Boa noite. Boa noite de saída. I need to go now. I work tomorrow morning. Good night. A gente percebe, você fala, nossa, essas frases são difíceis. Mas foram coisas que vocês aprenderam. Não é tão difícil assim. Vocês conseguem. É só questão de estudar e fixar. Vamos lá, ó. Tchau, até mais. Essa é fácil, hein? Bye. See you. Bye. See you. E aí, a próxima? Você estuda de manhã ou à tarde? Bora. Do you study in the morning or in the afternoon?
Do you study in the morning or in the afternoon? Boa, gente. Vamos lá. Tô gostando de ver, hein? Eles estudam com seu tio e trabalham com sua tia. E aí? Como é que eu faço essa pergunta? Resposta, vamos ver? Do they study with your uncle and work with your aunt? Do they study with your uncle and work with your aunt? Próxima, gente. Vamos lá. Olha só, parece aqui que eu tô chegando, porque ó, boa noite. Seu tio e sua tia estudam à noite? E aí? Como é que fala isso? Bora. Resposta. Good evening. Chegada. Do your uncle and aunt, ó, and aunt, study at night? Good evening. Do your uncle and aunt study at night? Gente, eu falo pausadamente, depois eu falo mais acelerado, para vocês já ir se habituando, né, com a forma mais rápida, tá? Qual o seu nome? Essa vocês sabem, hein? Você estuda ou trabalha aqui? What's your name? Do you study or work here? What's your name? Do you study or work here? Boa! E agora? Meus primos estudam à noite na escola Pedro Álvares Cabral. Tem lugar específico aqui, hein? My cousins study at night at school Pedro Álvares Cabral. De novo. My cousins study at night at school Pedro Álvares Cabral. Beleza? Mais uma. Seus pais trabalham nos Estados Unidos da América? No EUA. E aí, como é que fica esse? Tá fresco na mente que eu expliquei pra vocês, hein? Seus pais trabalham nos Estados Unidos da América. Bora? Do your parents... Comigo. Do your parents work in the USA? De novo. Do your parents work in the USA? Boa, gente. Vamos lá, hein? Essa é a última, hein? Você estuda em São Paulo? Tô falando de uma cidade, né? Qual que você vai falar aqui? Qual que é a preposição? Vai lá. Você estuda em São Paulo? Do you study in São Paulo? De novo. Do you, já liga, ó. Do you study in São Paulo? Pessoal, you are the best. Você é o melhor. Então, se foram fáceis para você, significa que você obteve retenção do que estudou. Se teve dificuldades, faça novamente até se sentir seguro com esse contexto. Então, vocês concordam comigo, gente, que esse exercício é exatamente o que acontece na vida real? Teve momentos aí que talvez faltou alguma palavrinha ou outra, você ficou desesperado procurando? Por quê? Porque foi a primeira vez que você fez a lição. É a primeira vez que você está praticando. Mas se você já conseguiu colocar uma palavrinha ou outra, já significa que você já entendeu a estrutura, pelo menos. O que faltou foi lembrar as palavras. Tá? Mas isso se consegue mesmo estudando, fazendo de novo, e assim vai. Tá bom, gente? Então, olha só. We stop it here. Nós paramos a aula por aqui. E eu estou muito feliz de vocês estarem aqui. Vem amanhã, se tiver alguém que está interessado no inglês, traga para a aula, tá? Manda o link, tá? O Matheus aí manda a nossa equipe para vocês aí no grupo, né? O link antes, já encaminha para seus amigos durante o dia, tá bom? Para que aí mais pessoas consigam participar. Olha só, se você está aqui ainda, dá um joinha aí no YouTube, tem um joinha debaixo do vídeo, dá um joinha aí, curte, para que o YouTube possa mostrar para mais pessoas.
Thank you so much for taking your time with me here. Muito obrigado por ter esse tempo comigo aqui. I'm so glad to have you. Estou muito feliz de ter você. And I'll see you tomorrow. Eu te vejo amanhã, at the same time, no mesmo horário. Tá ok, pessoal? Então, vejo vocês. See you. Bye bye. Take care. Vejo você. Tchau, tchau. Se cuidem.